Ontem eu tive com meus amigos Manga Rosa, com meu amigo Luiz de Abertura, com meu amigo Dio, com meu amigo Gelson, com meu amigo Fernando, certo? Marcelo, quando ele estava em Natal, entramos em contato, entendeu? O vereador Beto Martins também prontificou-se, né? Só que ele prontificou-se foi o vereador Antônio Gomes, nem o vereador Nia, não prontificou-se nenhum dos dois. E comigo, eu não quero saber se é vereador que votou em A, em B, em C. Representa o povo. Representa o povo de Nova Cruz. Temos a responsabilidade, é como diz o vereador Manga Rosa. Manga Rosa participou da municipalização do Hospital de Nova Cruz, que ao lado do ex-prefeito. Ficou até achando graça da palhaçada que fizeram. E tá aí a palhaçada. Isso é uma palhaçada. Agora, prefeito, eu faço uma outra pergunta. Não, deixa eu responder, tá imaginando? Aí você veja bem, uma palhaçada. Então os vereadores, vamos a Natal. Tive ontem em Natal, procurei o deputado Henrique Eduardo, infelizmente ele está naquele encontro, nós podemos resolver, ficou marcado para segunda-feira às 9 horas, mas estive batendo um papo com o deputado Ezequiel Ferreira de Souza e contei a história a ele ficou indignado, porque isso não é só uma politicagem não, uma perseguição ao povo de Nova Cruz. Isso é uma falta de responsabilidade. Como é que uma pessoa chega no hospital, diz que manda, como é que vai gerenciar? Como é que vai botar combustível na ambulância? Agora, se o hospital não se sustenta? É verdade. Agora, é sustentado pela prefeitura. Prefeito, agora eu digo uma coisa. A pessoa que foi para lá não tem tanta culpa, não. Não tem culpa porque esse nenhuma. pessoal estão aí criando uma cadeia de empregos. Quem é a liderança hoje do outro lado do governador? É os Andrades. Exatamente. Entendeu? É São isso os que eu quero. Andrades. Porque se me nomeasse, Entendeu? se nomeasse, eu ia também para ganhar agosto, 3 mil reais. Quem é que não quer? Entendeu? Mas não tem culpa. O líder do outro A lado, responsabilidade é quem está oferecendo, empregando o povo aí nessa botando gente, tirando gente, são os Andrades. A responsabilidade é deles. Exatamente. É deles. Foi um ato impensado. Eu já estou tomando as providências. Quero aqui dizer à população da Nova Cruz. Agora eu vou essa semana, se não resolver segunda-feira, convocar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, as entidades não governamentais, entendeu? E vou passar o problema para a população. Aí vai sair da minha esfera, passar a população para pedir o apoio da população e vamos trazer a imprensa para dentro de Nova Cruz. Vamos trazer a televisão, vamos trazer os jornais para dentro de Nova Cruz. Para dentro de Nova Cruz. É brincadeira. Para mostrar ao Rio Grande do Norte. E se preciso for, entrarei também com a representação na Justiça Eleitoral. Isso demonstra que é acordo político através para adquirir votos. Criando cadeia de empregos. Cadeia de empregos. E eu não vou admitir, certo? Porque Nova Cruz, você que está em casa nos escutando, você que está aí no hospital, eu quero ser solidário a todos, mandar um abraço a todos os profissionais aí do hospital, que estão lá com toda a dificuldade, para exercer a sua profissão, para exercer o seu atendimento. A gente sabe que o hospital não é fácil, que fazer saúde não é fácil. E nós estamos caminhando, estamos lutando, dando estrutura no hospital, comprando materiais novos, equipando o hospital, para chegar, meus irmãos, e ser destruído em meia hora. É verdade. Então qual foi a minha posição? Eu não vou aceitar que ninguém do Estado venha para dentro do hospital Monsenhor Pedro Moura. Agora o que é Por quê? brincadeira? Por quê, Chagas? Porque o hospital é do povo e é municipalizado. Se o Estado quiser administrar, não tem problema, eu entrego. E como é que vai ficar o nosso povo? Como é que vai ficar o nosso povo? O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um centro de referência se isso acontecer. Eu vou criar um centro de referência em Nova Cruz. E pegar os recursos da saúde e jogar dentro desse centro de referência. O povo vai continuar tendo sua ultrassonografia, vai continuar tendo o seu remédio, vai continuar tendo as suas cirurgias, vai acontecer, as ambulâncias vão estar à disposição da população. Eu vou fazer. Agora, isso vai prejudicar por 5 a 6 meses, até isso ficar pronto. Exatamente. Entendeu? Vão reativar a PAME do nosso município para dar apoio às gestantes, porque não é brincadeira um preventivo que precisa fazer uma mulher que está gestante, uma criança que está doente, um idoso e qualquer pessoa. E fizeram o quê, meus irmãos? Pegaram o hospital por politicagem. Por politicagem. Quem está sofrendo é você. Ontem eu não pude entrar no hospital, foi proibido de entrar no hospital. O prefeito de Nova Cruz. Já pensou? O prefeito de Nova Cruz. Você está achando que está fazendo grande mal ao prefeito, né? Estava lá Maneca doente. População. Agora eu quero mandar um abraço para a dona Maria. Maneco Budinho da prefeitura doente.
um problema de pedra no rins, mas o doutor Ronaldo foi, João? Estava lá medicando ele, e eu não tive acesso ao hospital de Nova Cruz. Se eu fosse lá, teria que chamar a polícia para me dar entrada no hospital de Nova Cruz, que eu estava sendo ameaçado. Então eu não sou criança, eu não sou menino, eu não tenho medo de ninguém, eu respeito todo mundo. Agora, eu vou pelos meus legais. Sou um prefeito, tenho a minha conduta. O que foi que eu fiz? Eu já comuniquei ao Ministério Público da nossa cidade e à Justiça. Eu entrei com ação de manutenção de posse com pedido de tutela antecipatória para a posse do hospital voltar para a Prefeitura de Nova Cruz. E eu tenho certeza, Nova Cruzense, eu tenho certeza, Chagas Filho, que Nova Cruz vai receber de volta o hospital. Nova Cruz vai receber de volta, não tenho dúvida. E eu vou soltar 15 caixas de pistoleta lá no hospital de Nova Cruz, na frente do hospital. Porque não é brincadeira. Se você adoecer agora, o hospital está funcionando ainda, porque eu tenho a consciência da minha responsabilidade como prefeito. João da Mapa está tomando conta disso, está acompanhando. Deixamos ontem o material de emergência para os primeiros atendimentos, para os primeiros socorros. Hoje mesmo chegou um cidadão lá, infartado no hospital, levado pelo vereador Manga Rosa, mas eu estou deixando os kits de primeiro atendimento, primeiro socorro no hospital de Nova Cruz, certo? Porque eu sou irresponsável em tanto de fechar as coisas. Como eu recebi um recado que eu não mandava mais no hospital de Nova Cruz, foi o que eu fiz. Comuniquei ao Ministério Público e à Justiça de Nova Cruz, da comarca de Nova Cruz. Está aqui, meus irmãos. O município de Nova Cruz, pessoa jurídica interno, inscrito no CNPJ 08.144.784/001-33, com sede no Palácio Antônio Arruda da Câmara, na Praça Luiz José Augusto Moreira, número 185, Centro de Nova Cruz, através de seu representante legal, o senhor Flávio Azevedo Rodrigues de Aquino, brasileiro, casado, advogado e prefeito constitucional. Eleito por você e por seu procurador adiante, assinada, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor uma ação de manutenção de posse com pedido de tutela antecipatória. Meus irmãos, Nova Cruzense, isso é uma brincadeira, uma piada. Não vai ficar barato. O deputado Ezequiel, estou dizendo para Nova Cruz e eles escutarem. Para o deputado Arlindo Dantas escutar, que teve o dedo dele, que isso foi um ato irresponsável e impensado. E o responsável vai arcar com as consequências. Porque fazer política é uma coisa, e fazer sacanagem com o povo e com Nova Cruz é outra. Política precisa ter respeito ao cidadão. Todo mundo tem sua linha política, isso é a democracia, todo mundo escolhe seu caminho. Mas precisa ser respeitado o povo precisa de respeito. E eu já entrei na justiça, quer dizer, o povo Nova Cruz, eu já entrei na justiça, o Ministério Público está comunicado, tá, que foi protocolado, o requerimento, tudo. Está tudo direitinho como manda a lei. Quando manda os trâmites da lei. E eu estou fazendo pelo lado legal da lei. Agora, se o governo do Estado não voltar atrás, segunda-feira, a qual eu e os vereadores vamos estar em Natal, conversando com o deputado Henrique, até com o próprio governador se for preciso, com o secretário de saúde, nós vamos à televisão. Levar o fato à televisão e à imprensa. A imprensa falada e escrita, falada já está aqui. Já está aqui. É. Vou convocar os bloguistas de Nova Cruz que queiram participar e vou dar, segunda-feira, logo cedo, uma coletiva. Quero convidar você, Edmilson, você, Ronaldo, você, Gilmar, enfim, qualquer bloguista. Às 8 horas, 7h30 para as 8 horas, eu vou estar na prefeitura, antes de ir a Natal. Eu tenho um compromisso de Natal 9h30 com os deputados, mas me atraso meia hora, não tem problema. Para levar o fato, vocês quiserem colocar no blog de vocês. Ou então a gente combinar e quando eu chegar de Natal, a gente fala. Quando chegar de Natal, a gente fazer de imediato uma coletiva e passar, juntamente ao lado dos vereadores, e passar essa informação à população de Nova Cruz.